Bom, olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula sobre gravitação e vamos só retomando o que a gente viu nas últimas duas aulas. Então a gente começou com a lei da gravitação para duas partículas. Na última aula eu discuti como é que eu calculo a força gravitacional que um corpo extenso, um corpo que ocupa um certo volume, faz sobre uma partícula. Em particular, a gente viu que se a partícula se encontra a uma distância muito grande em relação a uma distribuição de massa, pode ser mesmo uma distribuição contínua, um objeto com uma forma arbitrária, eu posso aproximar esse objeto como sendo uma partícula, para fazer o cálculo da força gravitacional. Então, para objetos que estão separados por uma distância muito grande, é uma ótima aproximação tomar esses dois objetos como sendo uma partícula. Eu mostrei isso para o caso em que eu tenho uma distribuição discreta, quando eu tenho um conjunto de partículas, e quando eu tenho uma distribuição contínua, que foi o exemplo que a gente fez para a força gravitacional produzida por uma barra muito fina. Certo? Bom, hoje o que a gente quer fazer é estudar, calcular a força gravitacional que a Terra faz sobre os objetos. Por exemplo, qual é a força gravitacional que a Terra faz sobre essa caneta. E, em particular, qual é a aceleração? Eu quero deduzir o valor da aceleração de queda livre, qual é o valor de G quando eu largo essa caneta aqui, ela cai em queda livre no vácuo. Então, para esse problema, obviamente, eu não posso tomar a Terra como sendo uma partícula, porque, bom, do ponto de vista da caneta, a Terra é uma distribuição contínua de massa e tem uma extensão enorme. Então, diferentes partes da Terra estão atraindo essa caneta. Então, a gente tem que levar em conta a extensão da Terra para calcular a força gravitacional que ela faz sobre um objeto qualquer. Então, a gente vai tomar a Terra como sendo uma esfera maciça de massa, e vai calcular a força gravitacional que essa esfera faz sobre partículas. E, bom, para chegar até esse ponto, a gente tem que ver primeiro como é. Então eu quero discutir qual é a atração gravitacional que uma esfera maciça faz uma partícula, para poder aplicar isso no caso da Terra, mas antes a gente tem que ver qual é a atração gravitacional que uma casca esférica faz uma partícula. Então, porque sabendo como é essa atração gravitacional, como é a força gravitacional de uma casca esférica, a gente pode usar esse resultado vou explicar para vocês só em palavras, quando a gente usa esse resultado para obter a força gravitacional de uma esfera. Então vamos nos concentrar primeiro nesse pedaço do quadro. Então primeiro, o que é uma casca esférica? Uma casca esférica é uma superfície esférica onde tu não tem nenhuma matéria dentro. Então imagina que eu pego uma esfera maciça, eu simplesmente removo de qualquer material, eu removo todo o material que tem dentro e eu fico só com a superfície externa. Então tem uma casca esférica. Então, bom, vamos imaginar que isso aqui, isso aqui é uma superfície esférica em 3 dimensões, usa a imaginação de vocês. Eu tenho uma partícula localizada aqui numa certa região do espaço, e eu vou sempre chamar a distância entre a partícula de massa m e o centro da minha superfície esférica de R. R grande é o raio da minha superfície esférica e m grande é a massa total concentrada na superfície. Então, para mim calcular a força gravitacional que essa superfície esférica faz na minha partícula, a gente tem que aplicar a receita da última aula. Eu tenho que dividir minha superfície em um conjunto infinito de pedacinhos de massa diferenciais de m, calcular a força que cada um desses pedacinhos faz na minha partícula de massa m e fazer a integral sobre todo o objeto, sobre toda a superfície. Eu não vou fazer isso aqui, não vou fazer essa conta. É uma conta razoavelmente longa, eu acho que sai um pouco do escopo do curso, para mostrar para vocês aqui presencialmente. Quem tiver curiosidade pode olhar o texto do Moodle. Essa conta tem umas notas de aula que foram postadas no Moodle, onde a gente explica como fazer essa conta, a conta da força gravitacional que uma casca esférica faz uma partícula. Eu vou colocar aqui para vocês só o resultado. Então, se a partícula se encontra fora da esfera, ou seja, se Rzinha maior que R grande, que é o caso do meu desenho, a força gravitacional ela vale o seguinte.
Tá? Primeiro, a força gravitacional, a direção dela é ao longo dessa reta que liga o centro da superfície à partícula e ela é atrativa. Então ela aponta radialmente em direção ao centro da esfera. Eu vou chamar aqui a força gravitacional simplesmente de F. Tá? Então a notação às vezes muda, às vezes eu uso F, às vezes FG, às vezes F12 para dizer que é uma força entre duas partículas e assim por diante. Então o módulo dessa força ele é igual à constante gravitacional, massa da superfície esférica vezes a massa da partícula dividido por R² ao quadrado. Tá? Então esse é o módulo da força gravitacional que uma casca esférica faz uma partícula de massa m. Notem que essa forma é exatamente a mesma para a força gravitacional entre duas partículas. Tá? Então, eu posso calcular a força gravitacional de uma casca esférica. Tá? Essa força ela se comporta como se toda a massa da superfície estivesse concentrada nesse ponto no centro da casca esférica. Então, quando a gente está calculando a força que uma casca esférica faz numa partícula, eu posso simplesmente esquecer a casca esférica e substituir a casca esférica por uma partícula no centro dela, de massa igual à massa da casca esférica. Tá claro? Porque a expressão é exatamente a mesma. Então aqui é importante vocês entenderem o que são as diferentes quantidades. Então m grande é a massa da casca esférica e r é a distância entre a partícula e o centro da minha casca esférica. Então, se a partícula está fora da casca, essa é a força. Se a partícula se encontra dentro da casca esférica, eu tenho essa região oca aqui, se eu colocar uma partícula aqui dentro, R é menor que R grande, e se pode mostrar que, nesse caso, F igual a zero. Certo? Então, vejam, pessoal, se eu colocar minha partícula exatamente aqui no centro, é fácil de entender, pelo menos é intuitivo a gente entender porque a força é zero. Veja, se a minha partícula estiver aqui no centro, um pedacinho de massa aqui vai atrair a partícula para cá. Mas existe, numa posição diametralmente oposta a esse elemento de massa dele, um outro elemento de massa dele que puxa a partícula para lá. Então essas duas forças se cancelam. Em outras palavras, eu posso repetir esse argumento para qualquer ponto. Então, devido à simetria esférica, todas as forças gravitacionais aqui que a casca esférica, que os elementos de massa na casca esférica fazem na partícula se cancelam. Tá? Mas isso aqui vale para qualquer posição da partícula aqui dentro. Tá? Então é um pouco mais difícil de enxergar porque a força é zero, mas veja, se eu botar minha partícula, por exemplo, aqui, tá? Essas massas que estão mais próximas vão puxar a partícula, vão tentar atrair ela com uma força maior, mas aqui existe muito mais massa. Tá? Então aqui, embora a partícula esteja mais perto dessa região, ela vai ser atraída de maneira mais forte, mas aqui tem muito mais massa puxando a partícula para lá. Então, novamente, as forças se cancelam e a força é zero. Tá? Então, para qualquer posição da partícula aqui dentro, força gravitacional que a casca faz na partícula é zero. Certo? Esse problema, pessoal, é exatamente o problema que motivou o Newton a inventar o cálculo diferencial. Tá? Então, o Newton estava tentando calcular também a força gravitacional que a Terra faz sobre os corpos, tá? E para isso ele começou tentando entender o problema da força gravitacional de uma casca esférica e ele desenvolveu o cálculo diferencial integral exatamente para tratar esse problema, para conseguir fazer essa integral e calcular o efeito aí líquido da força integrando sobre todos os elementos de massa. Tá? Então o cálculo foi inventado também por Newton e paralelamente também por Leibniz. Bom, tendo agora esse resultado para a força de uma casca esférica, a gente pode agora entender como se calcula a força gravitacional produzida por uma esfera maciça uniforme. Tá? Então agora eu tenho massa em todo esse volume da minha esfera, tá? Essa esfera externa aqui, ela tem uma massa que eu chamei de msf e o volume definido por vsf. Tá? Então essa aqui agora é uma esfera completa, está maciça, ela tá todo o volume é preenchido com massa. Tá? E, bom, veja, eu posso imaginar que uma esfera maciça ela é uma coleção de cascas esféricas, uma dentro da outra.
Tá? Então, se eu pego uma casquinha esférica aqui com um raio muito pequeno, depois coloco uma outra casca esférica com um raio um pouquinho maior, e outra, eu vou botando uma em cima da outra, eu produzo uma esfera. Tá? Então, uma esfera maciça, ela pode ser vista como um conjunto infinito de cascas esféricas, uma dentro da outra, como se fosse uma cebola. Tá? Então, eu posso usar, agora, o que a gente sabe sobre a força gravitacional de cascas esféricas. Eu posso usar aquele resultado lá para calcular a força gravitacional da esfera. Tá? Basta que eu calcule, tá, a força gravitacional de cada casca e sob o efeito de todas as cascas, das infinitas cascas. Tá? Então, eu não vou fazer isso explicitamente, mas o argumento funciona de maneira bastante direta, porque vejam, vamos considerar primeiro a situação em que a partícula se encontra fora da esfera. Tá? O que acontece? Nesse caso, cada casca esférica que compõe a minha esfera vai fazer uma força gravitacional nessa partícula. A força gravitacional de cada casca vai ser dada por essa fórmula. A única coisa que eu tenho que mudar é a massa da casca. Tá? Eu vou ter, cada casca vai ter uma certa massa. Bom, se eu somar todas essas massas, o que eu obtenho? Tá? Então a única coisa eu vou ter que somar a força de cada casca, mas a única coisa que muda em cada casca é a massa dela. Tá? Então quando eu somar tudo isso, eu vou ter só uma soma das massas de cada casca. Mas a soma das massas de cada casca é a massa total da esfera. Tá? Então o que eu obtenho é que a força gravitacional que uma esfera maciça faz em uma partícula é igual a G, massa total da esfera, vezes massa da partícula, dividido por R ao quadrado, onde R ao quadrado é a distância, de novo, da partícula até o centro da esfera. E a minha força aponta, de novo, radialmente no sentido, tá? Ela aponta em direção ao centro da esfera. Certo? Bom, o que acontece quando a minha partícula... Imagina que eu estou olhando para uma partícula agora dentro da esfera. Bom, aqui a situação é um pouco mais complicada, tá? Mas não muito. Veja, o que acontece se a partícula está dentro da esfera? Uma casca esférica, tá? Vamos pensar de novo em termos de cascas esféricas. Uma casca esférica que se encontra nessa região, ou seja, que engloba a partícula de massa m, a força que essa casca esférica vai fazer na partícula é simplesmente zero. Porque em relação a estas cascas esféricas que englobam a partícula se encontra dentro dessas cascas esféricas. Portanto, elas não contribuem, a força delas é zero. As únicas cascas esféricas que vão fazer força, que vão produzir uma força não nula na partícula, são aquelas que estão internamente, tá? Desculpa, que estão aqui formando que estão definindo essa esfera aqui de raio Rzinho, tá? O Rzinho aqui é a distância, de novo, da partícula em relação ao centro. Isso define uma esfera que possui uma massa que eu chamei de massa int, de massa interna em V int, tá? E só essas cascas esféricas que compõem essa esfera interna, tá? Que é definida pelo raio, que é a distância da partícula, que vão contribuir, que vão produzir uma força sobre a partícula de massa m. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma casca esférica aqui, ela vai produzir uma força sobre a partícula de massa m, dada por essa expressão, onde a única coisa que eu tenho que fazer aqui é substituir m pela massa da casca esférica. Tá certo? Então, em resumo, o que a gente tem que fazer para calcular a força sobre uma partícula quando ela se encontra dentro da esfera? Eu tenho que somar o efeito de todas essas cascas esféricas aqui, cada uma fazendo essa força com uma massa diferente. Tá? Então, a única coisa que vai mudar é a massa de cada casca esférica. Tá? Então, veja, a força, quando a partícula se encontra dentro da esfera, vai ser G, massa da partícula. Agora, se eu somar as massas de todas essas cascas esféricas que compõem essa esfera interna, eu vou obter simplesmente a massa da minha esfera interna. Tá? Então, eu vou ter massa da esfera interna dividido por R ao quadrado, que é a distância da minha partícula até o centro da minha esfera interna, tá? Ou de cada uma das cascas esféricas que compõem a minha esfera interna. Certo? Essa aí, então, é uma expressão para força sobre uma partícula dentro da esfera.
Tá? Mas notem o seguinte, eu quero saber como essa força depende da distância, então à medida que eu coloco, tá, uma informação relevante aqui é, bom, como depende, como varia a força em relação ao R, ou seja, o que acontece à medida que eu aproximo ou afasto essa partícula do centro. Tá? O problema é que a massa interna ela depende desse R, né? Quanto menor o R, menor o m, menor essa massa interna, porque eu vou ter uma esfera cada vez menor. Então o que a gente quer saber é como essa massa interna depende de R. Tá? Em outras palavras, eu quero escrever essa força, por exemplo, tá? Em geral um problema desses a gente conhece a massa da esfera, o volume da esfera, o raio da esfera. Tá? Então vamos definir aqui, nós vamos colocar, tá? Então vou chamar isso aqui de R, que é o raio da esfera. Tá? Então em geral a gente quer escrever a força em termos dessas quantidades, a massa da esfera, o volume da esfera, o raio da esfera. Tá? Então a gente tem que tentar extrair a dependência da massa interna com relação ao Rzinho. Bom, vejam o seguinte, a minha esfera, eu vou fazer isso aqui, a minha esfera ela é uniforme. O que é uma esfera uniforme? É uma esfera que possui densidade constante. Então se eu pegar, isso a gente discutiu na última aula, se eu pegar qualquer pedacinho, qualquer volume aqui qualquer pedaço da minha esfera, ver quanta massa tem lá dentro e dividir pelo volume, vou obter um número que é a densidade. E esse número ele não depende de tamanho do pedaço ou de qual região da minha esfera que eu vou escolher para cortar um pedaço da esfera. Tá? Porque a densidade é constante, ela não muda de ponto a ponto. Não é que aqui eu tenho mais massa do que aqui. Tá? Eu tenho sempre a mesma densidade em cada ponto. Então, como a densidade é constante, e eu vou chamar essa densidade de ρ, tá? Da letra grega ρ, como essa densidade é constante, ela é simplesmente igual à massa total da esfera dividido pelo volume da esfera. Tá? E por ela ser constante, isso tem que ser igual também à massa dessa esfera interna, que é o meu mint, dividido pelo volume dessa esfera interna, que é Vint. Tá claro? Bom, agora eu posso usar essa relação aqui para extrair a dependência da massa da esfera interna com relação ao R. Tá? Então eu tenho que a massa interna, ela é igual, passo esse V interno para cá, eu tenho, isso vai ser a massa da esfera, volume Vint, dividido por V da esfera, tá? O volume da esfera. Tá? Bom, isso aqui é a massa da esfera, volume interno vai ser o quê? 4/3 de π Rzinho ao quadrado, né? Porque o volume interno se refere a esse volume definido pela posição da partícula, pelo Rzinho, que é a distância da partícula em relação ao centro, dividido pelo volume da minha esfera, que é 4/3 de π R ao cubo. Tá? Aqui, obviamente, eu errei, né? O volume é R ao cubo. Certo? Corta. Tá? O que eu obtive então é que a massa interna é igual à massa da esfera vezes R ao cubo dividido por Rzinho ao cubo dividido por Rzão ao cubo. Certo? Bom, veja que agora isso aqui me diz como a massa interna depende do Rzinho. Em geral, a massa da esfera e o raio da esfera são dados. Eu quero saber, olha, qual é a força gravitacional que essa esfera de ferro faz uma partícula a uma distância tal. Bom, agora quando a partícula está dentro, tá? Então eu conheço as propriedades da minha esfera. Tá? Bom, se a gente substituir agora isso aqui, eu obtenho, tá? Bom, vou colocar o resultado aqui. Tá? Então se a gente substituir isso aqui, a massa interna aqui dentro, a gente obtém que a força é igual, tá? A gente obtém que a força é igual a, deixa eu colocar isso aqui do lado, para poupar o quadro, tá? A força vai ser igual a G vezes massa da partícula, massa da esfera, dividido por R ao cubo vezes Rzinho. Certo? Tá? Então, essa aqui é a força em uma partícula fora da esfera, essa aqui é a força em uma partícula dentro da esfera. Tá claro? Então vamos fazer notem que a força
ela diminui linearmente com R, à medida que eu me aproximo do centro. Quando R é igual a zero, ou seja, quando a minha partícula está exatamente aqui no centro, a força gravitacional da esfera na partícula é zero, por causa da simetria esférica de novo. E quando está fora da esfera, essa força ela diminui com R ao quadrado. Então, deixa eu só fazer um gráfico aqui, bem simples, para a força em função do Rzinho, né? Tá? Então, força em função do Rzinho. De novo, essa é a força gravitacional de uma esfera maciça em uma partícula. Tá? Essa força cresce linearmente até um certo ponto aqui. Qual ponto? Até o raio da esfera, né? Tá? E depois, quando para Rzinho maior que R, quando eu estou fora da esfera, isso aqui cai com 1 sobre R ao quadrado. Tá? Então esse é mais ou menos o gráfico. Tá? Esse é mais ou menos não. Esse é o gráfico da força em função de Rzinho. Então primeiro eu tenho esse crescimento linear, quando estou dentro da esfera, e depois, à medida que eu me afasto, quando eu estiver fora da esfera, me afastando dela, isso aí cai com R ao quadrado. Bom, a partir disso aqui agora, tá, a gente é capaz de estudar a força gravitacional que a Terra faz sobre os objetos. Tá? Mas antes de eu fazer isso, tá, deixa eu fazer só mais uma coisinha, tá, uma conta simples, para convencer vocês de que a força gravitacional é realmente uma força muito, muito fraca. A gente sabe lidar agora com a força gravitacional que uma esfera faz em uma partícula ou em um outro corpo que possui uma massa muito menor, né? Se eu tiver uma bola de boliche, por exemplo, uma bola de gude, a uma certa distância nem muito grande, eu posso tomar minha bola de gude como sendo uma partícula, porque a massa dela é muito menor do que a massa da bola de boliche. Então vamos calcular a força gravitacional entre a bola de boliche e uma bola de gude separada por uma distância de 1 metro. Então, imagina que eu pego aqui uma bola de gude e coloco a uma certa distância de uma bola de boliche. Então tem uma coisa mais ou menos assim. Essa distância aqui, qual distância? Sei lá, vamos pegar 1 metro aí, que é bastante simples, né? Então pega uma bola de gude, boto ali, boto uma bola de boliche a uma distância de 1 metro. Então isso aqui, gude, boliche. Bola de gude, bom, você sabe o que é bola de gude, né? Espero que vocês já tenham jogado, não sei se se joga hoje em dia bola de gude, mas enfim. Eu cheguei a jogar bola de gude, acho que hoje não se joga mais. Uma bolinha pequena, assim. Enfim, pesquisem no Google, tá? Botem no Google e vejam o que é uma bola de gude, se vocês não sabem o que é. Então, a massa, tá? Uma bolinha muito pequena, uma bola de gude, eu vou botar aqui, vou chamar de mg, a massa de uma bola de gude é aproximadamente 10 gramas, que é 10 a menos 2 quilos. E a massa de uma bola de boliche, tá, é aproximadamente, chamei de mb, é aproximadamente 7 quilos. Então esses dados novamente foram extraídos da internet. A gente tem tudo que a gente precisa agora para calcular a força que essa bola de boliche faz na minha bola de gude. Então a força vai ser o quê? Essa força vai ser a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton, metro quadrado, quilograma ao quadrado, vezes o produto das massas. Então eu posso tratar essa bola de boliche, para mim calcular a força gravitacional que ela faz, eu simplesmente substituo ela por uma partícula de massa 7 kg localizada exatamente aqui no centro da bola de boliche. Então vai ser simplesmente o produto das massas, 7 vezes 10 na menos 2 quilo ao quadrado, dividido pela distância, por isso que eu escolhi 1 metro, porque eu não quero fazer conta, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 metro ao quadrado, outras unidades. Sempre sugiro que quando vocês vão substituir números, que vocês substituam os números com as unidades, porque daí vocês têm menos chance de errar. As unidades elas se comportam como números, eu corto as unidades, o resultado dá em Newton. Se vocês
fizerem aí, colocarem esses números na calculadora, vocês vão ter que F vale 4,7 vezes 10 a menos 12 newtons. Desculpa. Veja, isso é uma força extremamente fraca, tá? Eu tenho um 10 a menos 12 aqui, certo? Quão fraca? Tá? Vamos comparar, tá? Eu quero comparar com alguma coisa, tá? Essa força. Vamos comparar com o peso de um grão de areia. Tá? Então, segundo o Google, novamente, a massa de um grão de areia, que eu chamei de M areia, isso aqui vale aproximadamente 10 a menos 5 quilos. Tá? Então, eu peguei esse dado de novo na internet. Segundo a fonte que eu peguei, esse aqui é a massa do grão de areia gordo. Tá? Então, isso é um grão pesado ainda. Tá? É um grão gordo de areia. Tá? Vamos calcular o peso desse grão. É só multiplicar isso aí por 9,8. Né? Então, o peso desse grão de areia tem que multiplicar só pelo G, pela aceleração da gravidade, aceleração de queda livre. Tá? Isso aqui dá 9,8 vezes 10 a menos 5 newtons. Certo? Vejam, esse número aqui ele é muito maior do que a força gravitacional. Então, um grão de areia é muito mais pesado do que a força gravitacional que uma bola de boliche faz na bola de gude. Para saber o quão mais pesado, vamos dividir o peso do grão de areia pela força gravitacional. Tá? Se vocês fizerem essa conta, vocês vão obter que isso aqui vale 2,1 vezes 10 na 7. Certo? Tá? Então veja, se eu dividir o peso da areia por F, a gente obtém esse número aqui, que é mais ou menos 2 bilhões. Tá? Então o peso do grão de areia ele é 2 bilhões de vezes, é uma força, tá? 2 bilhões de vezes mais forte do que a força gravitacional que uma bola de boliche faz com uma bola de gude. Por isso que a gente não vê a bola de gude sendo atraída para a bola de boliche, porque essa força, em relação às outras forças que estão envolvidas no problema, tá? Essa força gravitacional ela é extremamente fraca. Tá? Uma força 2 bilhões de vezes mais fraca do que um peso num grão de areia. Tá? Então, graças que essa força é tão fraca, porque graças a ela ser tão fraca que a gente não colapsa, tá? A gente não vira simplesmente uma maçaroca, tá? Todo mundo colapsado e aglutinado uns em cima dos outros. Certo? Eu espero que isso tenha convencido vocês de que nós estamos lidando com uma força extremamente fraca. Esse é um dos problemas, na verdade, que se tem hoje em dia, quando vai querer considerar a força gravitacional em escala atômica, entre átomos. Tá? Isso leva a uma série de problemas. Um dos grandes problemas da física é exatamente fazer uma teoria da gravidade quântica, né? Em escala quântica, as massas envolvidas são muito pequenas. Bom, partindo agora então para... Tá? Partindo para a gravitação, para a força gravitacional que a Terra faz nos corpos. O que eu vou querer fazer? Eu quero calcular a aceleração de queda livre. Eu quero usar o que a gente aprendeu até agora para calcular o G, tá? A aceleração de queda livre. Veja, nós temos aí alguns problemas. Quais são os dois problemas principais, né, para mim tratar a força da gravidade, para mim calcular a força da gravidade que a Terra faz? O primeiro problema é que o nosso planeta, a densidade dele não é constante. Tá? Então, por exemplo, na crosta, a densidade ela é menor do que no centro da Terra. A Terra tem várias camadas internas. Tá? No centro, a densidade é muito maior do que na crosta, por exemplo. Tá? Então, a Terra não tem uma densidade constante. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que a Terra não é uma esfera perfeita. Calma, fiquem calmos. Tá? A Terra não é plana também, tá? A Terra ela é um elipsoide. Tá? Eu vou exagerar aqui o formato da Terra. Ela é um elipsoide, ela é uma esfera achatada nos polos. Tá? Então aqui, por exemplo, está o polo norte geográfico, aqui o polo sul. Tá? Então a Terra ela é achatada. Tá? E o que acontece? Como os polos eles estão mais perto do caroço da Terra, que é mais denso, a força gravitacional no polo norte e no polo sul ela é mais intensa. Enquanto a força gravitacional no Equador, tá? Imagina que aqui vai estar o Equador desse elipsoide, ela é mais fraca, porque
o Equador está mais distante do centro da Terra. Isso implica em variações, por exemplo, no G. Se eu for fazer um experimento de queda livre no Polo Norte, por exemplo, eu vou obter um valor de G um pouco diferente do que se eu fizer o mesmo experimento lá na linha, perto da linha do Equador. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, nos polos, isso aqui são resultados experimentais, tá? Nos polos, o valor de G é aproximadamente 9,83 metros por segundo ao quadrado. Tá? E no Equador, próximo à linha do Equador, isso aqui é G, né? Aceleração de queda livre. Próximo do Equador, G vale aproximadamente 9,78 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então existe uma pequena variação do valor medido de G, tá? Valor experimental de G, se eu fizer um experimento de queda livre nos polos ou no Equador. Tá? E por último, um ponto importante aqui também, né, para o cálculo de G, é que o valor de G ele não depende da massa do objeto que está caindo. Tá? Então se eu fizer isso no vácuo, obviamente, né? Se eu largar uma pena em uma maçã no vácuo, tá? Se eu pegar conseguir de alguma maneira eliminar toda a matéria e largar os dois objetos no vácuo, eles caem, se eu largar eles na mesma posição, eles demoram exatamente, eles caem no chão exatamente no mesmo instante, porque a aceleração dos dois é igual. Tá? Então a aceleração ela não depende da massa. Tem um experimento, tem um vídeo da BBC, né, onde eles fazem esse experimento, eles têm uma câmara de vácuo, eles largam uma maçã e uma pena e pode ver lá os dois caindo exatamente. É um belo experimento, um belo vídeo, né? A BBC sabe fazer isso muito bem. Tá? Então vamos ver se eu consigo, vou tentar colocar esse vídeo no Moodle. Tá? Então, se eu largar no vácuo um caminhão e uma pena, né, de cima do edifício, os dois têm a mesma aceleração, os dois caem no chão exatamente no mesmo instante. Se eu estiver no vácuo, repito. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? A coisa mais simples possível. Nós vamos ignorar que a densidade da Terra é variável, vamos considerar a Terra como sendo uma esfera maciça de densidade constante, então vai ser uma esfera uniforme. E nós vamos considerar a Terra como uma esfera perfeita, certo? Então nós vamos simplesmente usar um modelo da Terra muito simples, ignorando as duas dificuldades que eu acabei de mencionar, e vamos calcular o valor de G a partir do que a gente aprendeu até agora, usando esse modelo da Terra esférica, perfeitamente esférica. Tá? Então o nosso planeta agora é uma bela esfera. Tá? Essa esfera, o planeta, ele tem um raio R de T e uma massa M de T. Tá? A massa da Terra, esses dois números aqui eles são conhecidos. A massa da Terra vale 5,97 vezes 10 na 24 quilos. E o raio da Terra vale 6.371 quilômetros. Certo? Tá, então esses dados aí a gente conhece. Vamos imaginar agora que eu tenho um objeto aqui em queda livre. Sei lá, imagina que eu larguei uma maçã aqui de massa Mzinho, tá? De uma certa altura. Tá? Vejam, eu vou chamar essa altura aqui do objeto em relação à superfície da Terra de H, certo? Bom, e é esse o problema. Eu quero calcular agora a aceleração de queda livre. Claro, vamos imaginar que a gente está no vácuo, tá? De modo que a única força que está atuando no objeto de massa Mzinho, tá? Na minha partícula de massa Mzinho, que eu posso tomar como sendo uma partícula, porque a massa dela é muito menor do que a massa da Terra, tá? A única força que vai atuar aqui eu vou botar, essa força é radial, é a minha força gravitacional, tá? Que é a força que a Terra faz no objeto. Essa é a única força atuando no objeto de massa Mzinho. Certo? Bom, a gente sabe agora como calcular a força que uma esfera maciça de densidade constante faz numa partícula de massa M. Tá? E eu vou usar primeiro a segunda lei
de Newton, porque eu quero calcular, eu quero associar o que a gente sabe com o G, que é a aceleração de queda livre. Então eu sei que a força resultante na partícula, que é simplesmente o meu F de G, é igual à massa da partícula vezes a aceleração dela, que eu vou chamar de G. Eu escrevi aqui a segunda lei só para o módulo, tá? Ignorei completamente o sinal, porque o problema, a aceleração aponta aqui na mesma direção e sentido do F da força gravitacional, então eu não preciso me preocupar muito aqui com vetores. Tá? É um problema em uma dimensão ao longo do eixo, ao longo desse eixo aqui, né? Desse eixo radial. Pode ser, quiser, pode chamar de eixo vertical também nesse caso. Certo? Bom, agora, isso aqui, o lado esquerdo dessa equação, a gente sabe calcular, né? A gente sabe de primeiros princípios que isso aqui é constante gravitacional, massa da partícula, massa da Terra, porque a Terra eu posso simplesmente, a força gravitacional que ela faz no Mzinho, ela é idêntica à força gravitacional que uma partícula localizada no centro da Terra faz em Mzinho. Então, é o produto das massas dividido pela distância entre Mzinho e o centro da Terra, que vai ser o quê? H mais o raio da Terra ao quadrado. Certo? Tá? Atenção, pessoal. É por isso que é importante entender o que são as diferentes quantidades na fórmula para a força, quando vai calcular a força de uma esfera de um objeto. Veja, o que aparece aqui no denominador é a distância da partícula até o centro da esfera. A distância que, dadas as minhas definições, é h mais o raio da Terra. Certo? Bom, a massa do objeto corta e a gente obtém a seguinte expressão para G. G é igual a constante gravitacional, massa da Terra, dividido por h mais raio da Terra ao quadrado. Certo? Bom, daqui nós já obtemos algumas conclusões interessantes. Primeiro, G não depende da massa do objeto que está caindo, tá? O que é completamente em acordo com o experimento que eu mencionei, o experimento da BBC. Tá? No vácuo, todos os objetos caem com a mesma aceleração. Bom, isso está já expresso aqui nessa fórmula, porque isso aqui não depende da massa do Mzinho, tá? Da massa do objeto que está caindo. E a gente vê que o valor de G depende também do H, depende da altura desse objeto em relação da altura desse objeto em relação à superfície da Terra. Tá? Então o valor de G, precisamente, se eu quiser ser bem preciso, ele depende da altura com que esse objeto está caindo. Agora, para muitos problemas, por exemplo, os problemas que vocês trataram na Física 1, para muitos desses problemas, o H ele é pequeno em comparação com o raio da Terra. Então pega lá os problemas de Física 1, por exemplo, seja um avião voando a 1.200 metros, tá? Seja uma pessoa largando um vaso de um prédio de 4 andares, tá? Que tem, sei lá, não sei quantos metros tem um prédio de 4 andares. Mas enfim, todos esses números eles são muito menores do que o raio da Terra. Veja que o raio da Terra vale 6.371 km. Então se o H valer aqui 1 km, tá? Ignorar simplesmente o H aqui e trabalhar simplesmente com o raio da Terra ao quadrado é uma ótima aproximação. Tá? Então, para uma série de problemas, tá? Ou seja, se o H for muito menor que o RT, ou se o RT for muito maior que o H, tá? o que é o caso para todos lá os problemas da Física 1, que a gente via de queda livre, tá? Se isso aqui for 1 km, 2 km, eu tenho que H mais RT é aproximadamente igual a RT. Tá? E o que a gente obtém nesse caso? A gente obtém que o G é aproximadamente constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Vejam agora que o G, então, o próximo, tá? Essa é a aproximação que nos diz que o objeto está caindo próximo à superfície da Terra. Próximo à superfície da Terra, vejam que o G depende só da massa da Terra e do raio da Terra. Certo? Tá? Então, na Lua, tá? Se eu estiver considerando um outro planeta, por exemplo, a Lua, eu vou ter que só trocar aqui
o G na expressão para aceleração de queda livre na Lua, vou ter que trocar a massa da Terra pela massa da Lua, raio da Terra pelo raio da Lua e assim por diante. Tá? Então o valor de G próximo à superfície do planeta, tá? Ou da Lua, seja lá o que for, ele depende somente das propriedades do planeta, da massa do planeta e do raio do planeta. Agora a gente pode substituir, tá? Se a gente substituir o valor de M da massa da Terra e do raio da Terra aqui na expressão para G, se vocês fizerem isso, e por favor façam, tá? A constante gravitacional a gente conhece, se você substituir esses dois números aqui dentro, vocês vão obter que isso aqui vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo? Tá? Vejam que, moral da história, esse modelo da Terra esférica, tá? Uma esfera maciça, tá? E de densidade constante, uma esfera maciça e uniforme, ele é já uma excelente aproximação para calcular a força gravitacional da Terra sobre os corpos. Vejam que o valor da aceleração de queda livre ele é muito próximo dos valores experimentais. Tá? Então esse aqui já é um modelo excelente para a Terra, tá? Para calcular a força gravitacional para objetos fora da Terra. Tá? Para um objeto aqui dentro da Terra, esse modelo esférico aqui, ele falha. Lembrem que é um quadro atrás, o que acontece no quadro anterior aqui, que eu apaguei, né? O que acontece? Quando o objeto está dentro da Terra, a força gravitacional ela diminui à medida que eu me aproximo do centro. Mas como eu falei para vocês, aqui no centro a Terra é mais densa, portanto a força gravitacional é cada vez mais forte à medida que eu me aproximo do centro. Então, esse modelo da Terra esférica uniforme, ele falha completamente se eu quiser calcular a força gravitacional de uma partícula dentro da Terra. Mas com uma partícula fora da Terra, como a gente está vendo aqui com o resultado da nossa teoria, ele é um ótimo modelo. Tá? Isso aqui deveria ser já suficiente para convencer um terraplanista. Né? Deveria ser suficiente para convencer um terraplanista. A gente tem um modelo esférico, parte de primeiros princípios e chega num valor que bate com o experimento. Tá? Então, sei lá, se vocês conhecem algum terraplanista, dizem para eles substituir esse modelo esférico por bota um plano aqui, né? E pede para esse terraplanista calcular a integral, né? Calcular a força desse. Bota uma terra plana aqui, né? Não sei como é que é um disco, né? Um disco que termina aqui nos cantos, né? Bota um disco aqui plano e pede para o terraplanista calcular a força desse disco e vamos ver qual valor de G ele obtém. Certo? Bom, terraplanista, eles... nem a questão deles... de pedir para eles fazer a conta. Então, o terraplanista nega a ciência, né? Então, ele já nega a força gravitacional por princípio. Né? Então, nem adianta. Tá? Então, não façam, nem peçam para eles calcular nada. Bom, pessoal, é isso. Tá? Próxima aula, nós vamos estudar a energia potencial gravitacional. Tá? Eu vou introduzir, porque agora a gente tem uma forma mais fundamental para a força gravitacional, a gente sabe qual é a lei da gravitação para duas massas, nós vamos calcular a energia potencial gravitacional de interação entre duas massas, tá? E a partir daí nós vamos estender para o cálculo da Terra, né? A energia potencial gravitacional armazenada em interação entre a Terra e uma partícula, e vamos daí calcular, por exemplo, a velocidade de escape, tá? A velocidade de escape da Terra e de diferentes planetas. Certo? É isso.